Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre dele, meu amigo Anderson Campos, vereador aqui do município de Nilópolis, no Rio de Janeiro, para você que fala de outro estado ou também de outro país. Anderson Campos é um jovem vereador, político, tranquilo, super de boa, amado por todo mundo, um cara que nunca se envolveu em polêmica e está sempre ali calmo, sereno e tranquilo em todos os vídeos que posta, em todas as sessões lá na Câmara dos Vereadores. Então, o bate-papo vai ser incrível, vai ser maneiro. O Anderson também é líder de juventude, mas ele já vai se apresentar já já para vocês. Passando aqui rapidinho, galera, para agradecer vocês por estar inscrito aqui no canal. Muito obrigado de coração. Para você também que é membro aqui do canal, né? A sua ajuda não dá para comprar um sítio em Atibaia, mas é claro que dá para poder pagar pelo menos um Uber aqui, custear algum prejuízo de algum material que deu ruim para a gente poder estar repondo. E sempre para a honra e glória do Senhor, agradeço demais de coração vocês, minha família, estão aqui, ó, morando na casinha do meu coração e não paga aluguel, que é o mais importante de tudo. E para você que também não pode ajudar, continue ajudando em oração para a honra e glória do Senhor. E antes de passar aqui para o Anderson, para ele se apresentar rapidinho, eu quero deixar um recado aí para uma galera que mandou algumas mensagens essa semana em relação a esse episódio especificamente. Cara, você tem total direito de não gostar do Anderson, você tem total direito de não gostar de mim. Nós estamos aqui para trocar uma ideia como cristãos, ele um cristão, eu como um cristão também. Você pode xingar, pode fazer um monte de coisa que você quiser, que uma coisa eu te garanto: estarei orando por você, por vocês, todos os dias, para que o Espírito Santo venha convencê-los da justiça, do pecado e do juízo, para que vocês venham se arrepender dos seus pecados e seguirem a Jesus Cristo assim como a gente segue também. Se você está assistindo esse vídeo aí, como o rapaz mandou mensagem lá antes, vou acompanhar o vídeo, vou ver tudo, e vou dar dislike atrás de dislike, vou botar robô. Você pode botar o que você quiser, mano. Quem manda aqui nesse negócio, ainda que pareça uma loucura, mas é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você pode fazer o que for e tá tranquilo, não pega nada, a gente não tem medo de você. Valeu, mano? E aí, passando a bola agora pro meu amigo Anderson Campos, fala pra gente aí, quem é o Anderson? Se apresenta pra galera. Meu irmão, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando contigo, falando com as pessoas que te acompanham. Para mim é uma oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu trabalho, falar um pouco mais sobre mim, falar um pouco mais sobre esse chamado de Deus na minha vida. Eu atualmente tenho 28 anos, sou vereador aqui em Nilópolis, me tornei conhecido por conta disso, porém tenho todo um passado, né? As pessoas hoje conhecem o Anderson vereador, porém antes do Anderson ser vereador ele teve um passado e graças a Deus meu passado você não encontra numa ficha criminal na delegacia, você não vai ver meu nome é, no meio de política, no meio de pessoas que já fizeram parte do que eu faço hoje. Meu passado foi todo dentro da igreja. Sou nascido e criado na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Tenho um pai pastor, um pai gari também. Sempre gosto de mencionar isso, porque muitas pessoas hoje que estão na política vieram de uma tradição e eu não tinha ninguém na minha família que tem esse envolvimento. E graças a Deus, todo o meu passado foi dentro da igreja. Durante 6 anos, eu fui líder de jovens. Deixei de ser quando chegou um momento da minha vida que eu precisava seguir a minha carreira profissional, casar, me estabilizar. E hoje eu retornei com esse chamado que Deus sempre teve na minha vida. Então, para quem não sabe, o Anderson vereador tem um passado e esse passado não é um passado criminoso, é um passado todo construído dentro da igreja. Amém. E isso é muito importante destacar, né? Algumas situações, por exemplo, que você falou da questão de não vir de uma família tradicional dentro do cenário político e tudo mais, né? Porque tem uma galera aí que eu já conversei que fala que tem esse chamado, mas porque eu não conheço ninguém, porque eu não tenho ninguém na minha família que já foi ou é político, eu não vou conseguir chegar lá. O Anderson aí é um exemplo para você que arde nisso no seu coração, que você pode sim chegar se for da vontade de Deus e se de fato o Senhor te chamou para poder estar nesse ambiente, para poder chegar ali e fazer a diferença, né? Porque
verdade seja dita, não sei se o Anderson compartilha da mesma ideia, quando eu olho para um cenário mais no nível macro, de nível de bancada evangélica, uma galera que, não sei, né, se faz a diferença. Será que faz a diferença, cara? Irmão, eu vejo que algumas pessoas acabaram se envergonhando no evangelho, né, através da sua atuação política. A gente viu alguns deputados que, inclusive, já fizeram parte da igreja que eu sou, a Assembleia de Deus, e chegaram a um posto muito alto da República, né, depois acabaram sendo presos, enfim. Porém, tem uma outra parte, né? A gente acaba esquecendo ou ignorando as pessoas que estão lá fazendo a diferença. A gente tem bons deputados, temos bons senadores, temos bons vereadores, pessoas que não se curvam ao sistema, que estão lá para poder lutar por aquilo que acreditam. Mas, como eu te disse, lamentavelmente, poucos acabaram prejudicando um todo, né? Poucos que se envolveram em casos de corrupção ou fizeram coisas que não agradam a Deus e acabaram queimando aí aqueles que realmente estão lá para poder trabalhar. Verdade. E, infelizmente, né, como você falou, né, são poucos, mas que sempre o lado negativo ele vai ter uma visibilidade muito maior. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa, não é só com os evangélicos, não. A política, ela foi marginalizada por conta de alguns casos específicos. Nós temos no Brasil bons deputados, bons senadores, existem muitas pessoas que estão na política de verdade para poder trabalhar em prol da população. Porém, por conta de acontecimentos aí que nós vimos, né, na televisão, escândalos, enfim, a política ela acabou sendo marginalizada, mas talvez seja uma das profissões mais nobres que existe, porque através da política você tem caminhos, você tem meios de beneficiar muitas pessoas. São através de leis que as pessoas têm acesso aos seus direitos fundamentais. São através de leis que as pessoas elas têm dignidade para poder viver. Então, tudo que diz respeito à nossa vida passa pela política. Por isso a importância de termos bons políticos, sejam eles evangélicos ou não, mas que sejam tementes a Deus, dentro desses espaços. Porque é lá que a nossa vida é traçada, né? É É verdade. decidida. Eu acho assim, eu, por exemplo, já fui o cara que tinha o discurso de falar que nenhum político presta por conta da ideia do senso comum, né? Confesso aqui Sim. publicamente meu pecado, assim como milhões de brasileiros há anos atrás tinha a mesma ideia. E nesse evento aí de 2017 em diante, eu comecei a prestar atenção mais em alguma coisa, de ver em alguns momentos, né? O meu pensamento era o seguinte: quem é esse maluco que está discutindo com Deus e o mundo, né? Uma forma popular de falar, discute com os outros, e bota e fala isso e fala aquilo. Eu falei, cara, esse cara é diferenciado, né? Que é tô falando da figura do Jair Bolsonaro, que foi um cara que despertou, de certa forma, um interesse pela política, de ver que era um cara que estava se destacando, ainda que de uma forma que uma parte não gostava muito, né, de querer aquele político muito padrãozinho, aquela coisa extremamente educado, ver ele sempre visto como muito povão. Pode falar, perdão. Não, eu digo, as pessoas queriam um camarada que fosse polido no discurso e tivesse uma boa oratória. Esse É, sempre foi o bastante político, né? aquele discurso que sempre leva os outros ali com aquela fala mansa, que sempre levou as É isso pessoas aí. durante muitos anos. E aí eu comecei a tentar para a questão da política a partir desse evento, né? Porque para mim o surgimento dessa visibilidade que o Bolsonaro teve foi um grande evento na história do nosso país, e daí depois a questão da presidência e tudo mais. E começou a despertar um ponto ou outro de poder ouvir mais sobre política e pesquisar mais sobre política, né? Aí eu comecei a entender que, não, realmente tem gente ali que trabalha, tem gente ali que quer fazer alguma coisa, tem gente que está ali para mudar, sendo cristão ou não, mas os caras têm uma ideia no sentido que a política tem que ser, né? De algo para o benefício do povo. Então eu vejo assim que a galera, eu, por exemplo, fui levado durante bastante tempo pela ideia do senso comum, até de uma visão muito apolítica, né, contra a política na forma geral.
por não ver nenhuma saída, de não ver nenhuma mudança. E dos últimos anos para cá, ainda que eu sei que agora tem gente que vai me arrebentar por conta disso que eu estou falando aqui, eu não estou nem aí para isso, mas vejo uma esperança de uma galera que Deus tem levantado para poder estar em alguns lugares, né? Por exemplo, São Paulo é um lugar que quando eu acho que é o Tarcísio, se não falha a memória, é o nome dele, né? Tarcísio, governador. Que ganhou e tudo mais. Eu tenho um tio que mora lá e ele comentou comigo, ele, olha, esse aí teve peito, porque para tirar a hegemonia do PMDB daquele estado, a visibilidade tem que estar muito em alta, o cara tem que ser muito bom e conseguiu de fato, né? Então, um cara que eu acredito que possa até ser, quem sabe um dia, né? Assim como você futuramente um prefeito do município de Nilópolis, quem sabe Tarcísio um dia presidente da nossa nação para poder tentar dar uma melhorada nessa bagunça toda agora que acho que vai piorar, será? Já está piorando, né? Já está piorando. Eles fizeram. Eu vou usar um termo aqui popular. Já fizeram tanta merda nesse primeiro mês de governo que já seria o suficiente para o mandato inteiro. Entendeu? Verdade. Mas agora vamos voltar aí, porque o foco do nosso bate-papo é o vereador, é o Anis. E, meu amigo, tem um ponto que eu gosto muito de saber na história das pessoas, que é sobre o testemunho de conversão. Né? Você falou que foi criado na igreja e tudo mais, mas tem um momento específico que o Senhor falou ao seu coração e você de fato se rendeu ao senhorio dele. E conta pra gente aí, como é que foi esse processo de conversão aí? Então, eu entendi lá atrás que, apesar de eu ser filho de pastor, ter sido nascido e criado dentro da igreja, eu precisava ter minha própria experiência com Deus. E isso é uma coisa que eu falo com os jovens hoje, que melhor do que viver da experiência dos outros é viver da nossa própria experiência. Eu me lembro que lá atrás, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, comecei a sentir o desejo de orar, pedindo a Deus uma experiência com Ele. Até então eu não era batizado com o Espírito Santo, eu era frequentador assíduo da igreja, conhecia tudo que acontecia ali dentro, me questionava em relação a algumas coisas, porém eu queria ter essa experiência pessoal com Deus. Me lembro até de uma passagem em que Moisés, né, ele fala que ele era amigo de Deus, porém ele queria conhecer mais a respeito desse amigo. Ele pediu uma experiência, ele queria ver a Deus. E eu falei assim, poxa, Moisés é bem ousado, né? Eu não estou pedindo para ver a Deus, não, mas eu quero pelo menos ouvir a voz dele. E eu me lembro que eu coloquei no meu coração um propósito de todos os dias acordar 3 horas da manhã para poder orar. Quando você faz um propósito de oração assim, às vezes você fica até desanimado, né? Porque você não vê as coisas acontecer. E durante alguns meses eu levantava de madrugada, orava, pedia a Deus o batismo com o Espírito Santo. Eu já era batizado nas águas, batizei, se não me engano, com 12 anos, porém não era batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu tive um sonho onde eu estava num culto, no finalzinho assim da minha igreja, nos fundos, e tinha um presbítero pregando. O nome desse presbítero é Jaziel. Do lado do Jaziel, no altar, no púlpito, eu vi um ser de luz, que eu julgo ser um ser espiritual. Não vou dizer para você que era Deus, porque não era Deus, tá? Era um ser espiritual e esse ser saía do púlpito e vinha na minha direção. Nesse momento, eu começava a falar em línguas estranhas. Eu senti uma emoção muito grande que não dá para descrever porque não é uma emoção humana, foi uma emoção espiritual. E naquele momento ali, eu me lembro que ele falava assim: Você foi o escolhido. E eu acordei. Isso foi de sábado para domingo. Cheguei na escola dominical, falei para o meu líder, né, que era o líder de jovens, contei essa experiência, contei para todo mundo. E eu me lembro que ele falou assim: Olha, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Acho que 1 ou 2 semanas depois, eu fui participar de uma vigília. Quando eu chego na vigília, quem é que está dirigindo o culto? O mesmo presbítero do meu sonho, presbítero Jaziel. Caramba. E por volta de 3 horas da manhã, isso eu até estava contando para os jovens essa semana, ele falou assim: Olha, Deus me revelou que tem um jovem aqui que durante algum tempo tem orado buscando um contato, buscando uma experiência com ele. E esse jovem tem se questionado, tem feito perguntas, e hoje Deus marcou esse dia para poder ter esse contato, essa experiência. Eu vou contar três, esse jovem vai ser batizado do Espírito Santo. Ele não me chamou pelo meu nome, ele não falou que era o Anderson, que era o Felipe, nada disso. Eu sei que ele contou três, no um já estava me tremendo.
Bateu até o arrependimento. Eu falei, vou sair correndo da igreja. Me deu um pouquinho de medo. Eu sabia que era eu. No 2 eu senti um calafrio na barriga. Irmão, no 3 eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro até que meu pai estava lá na igreja, ele desceu do púlpito, veio me dar um abraço. E eu digo para você, cara, foi a melhor experiência da minha vida. Porque é o seguinte, a gente ouve falar de Deus, a gente ouve falar de um Deus que nós não vemos. Beleza? A gente ouve falar de um Deus que nós não vemos. Deus é isso, Deus faz isso, Deus fez aquilo no passado. Você vai vivendo ouvindo isso. Mas chega um momento da nossa vida que todo ser humano precisa ter esse encontro com o seu Criador. E eu tomei essa decisão de querer conhecer Deus através da minha experiência. E vou te falar uma coisa, foi a melhor coisa que aconteceu. A partir daquele dia, né, o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que um revestimento de poder, o meu comportamento passou a ser diferente. Eu deixei de ser um jovem que era guiado pelas minhas próprias emoções, eu passei a ter mais coragem, eu passei a ter dons que eu não tinha, sabe? A minha vida mudou a partir daquele dia. Então, o meu encontro com Deus foi naquela madrugada, aquele culto que eu participei. Entendi. Cara, quando eu vejo assim, ouço algumas experiências desse sentido, eu me recordo quando eu me converti há 9 anos atrás, numa Assembleia de Deus, ali perto da onde você morava, ali na Sim. Maria Braga, uma igreja pequenininha. O nome dela é até engraçado, né? Jesus vai voltar, quer Vai você. voltar quer você queira ou não. Me converti lá, do Eu sei pastor qual Abib. é essa igreja. E aí eu cheguei lá dia 26 dia 26 de agosto de 2013. E aí eu tava de uma ressaca absurda de 2 cigarros de maconha que tinha fumado no dia antes de ir pra igreja, muito, muito, muito zoado. Que tem algumas pessoas que me encontram, a gente para pra trocar ideia e fala assim, pô, mas como é que é o teu passado? Eu falei, deixa isso pra lá, esquece isso, Melhor nem perguntar. deixa isso no esquecimento mesmo e não tem problema nenhum. E aí naquele dia foi uma experiência diferente, mesmo tendo me convertido na Assembleia de Deus, passei lá um ano, mais ou menos um ano e meio. Eu tinha uma visão do batismo com o Espírito Santo um pouco diferente do pentecostal e sempre deixo isso bem em destaque para as pessoas, independente do lugar que eu vou, né? Eu respeito as visões teológicas e tudo mais. Eu sou da Igreja de Nazareno, como eu te passei, a gente tem uma visão um pouco diferente, mas a maravilha do que Deus faz, ela é algo que a gente não consegue explicar. Porque de fato eu creio que aconteceu algo diferente na tua vida e que a partir daquele momento as coisas foram mudando. E aí eu fico vendo assim a necessidade, né? Principalmente de uma galera mais jovem, de buscar o Senhor. Eu vejo que com o passar do tempo, Anderson, essa ideia do buscar o Senhor de madrugada, às 3 horas da manhã, para algumas pessoas ver com certo preconceito, porque tem gente que impõe essa situação também, tem que ser de madrugada, tem que ser na hora tal, sendo que é algo muito pessoal. Então, Muito já deixando pessoal. até um recado para a Tem que galera ficar que bem está nos ouvindo, né? explícito. De chegar e, cara, faça um propósito com Deus. Se você tiver que fazer igual o Anderson, de orar meses, 3 horas da manhã, todos os dias, faça isso, cara. Se você tiver que orar 2h58, faça isso também, mas só busque o propósito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Tem um episódio na Bíblia que me chama a atenção, que é Davi querendo oferecer um sacrifício a Deus. E ele chegou para poder ver ali um campo, um local, um espaço, e o dono daquele campo quis dar de presente para Davi. Mas Davi deu uma resposta, cara, que pauta muito a minha vida. Ele falou assim: eu não quero oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. Então, essa situação de querer ter acordado de madrugada foi através dessa visão que eu tenho. Que Uhum. eu tenho que oferecer a Deus aquilo que me custa. E Sim. o que me custa? Eu sou um camarada que adora dormir, entendeu? Gosto muito de dormir. Uma parada que, meu irmão, se eu parar aqui agora eu durmo. Então, acordar para mim de madrugada era um esforço. E você para analisar que a gente se esforça. Quando a gente quer estudar, passar numa prova, a gente se esforça para poder conquistar alguém, conquistar uma namorada.
Mas se tratando de Deus, muitas pessoas não querem fazer um esforço, porque acham, não, não, Deus me aceita do jeito que eu sou. Sim, Deus te aceita do jeito que você é. Porém, você tem que se esforçar. Numa busca de intimidade, você precisa se doar. E a relação com Deus nada mais é do que uma relação de amizade, uma relação de pai e filho, e tem que haver também umas atitudes tuas, entendeu? Então eu, Anderson, não quero dar a Deus aquilo que não me custa. Então, se eu tiver que fazer um esforço para poder ter uma relação com Deus, eu vou fazer o esforço. Porque, por exemplo, para eu ter uma relação com o presidente da República, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, demandou muito esforço meu. Quantas vezes eu tive que sair para poder ir para a manifestação, para poder ter contato com o filho dele? Quantas vezes eu fui para determinados lugares para eu ficar sendo visto? Então, por que para Deus eu faria diferente? Entendeu? Exatamente. Assim, eu até pego um exemplo aqui da questão de como o nosso bate-papo chegou até esse momento aqui de gravar. Eu lembro que eu entrei em contato com o telefone, que eu não sei como que eu arrumei o seu telefone uma vez, há 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, mais ou menos, e aí na época estava uma correria. E recentemente, quando você postou um storyzinho lá no WhatsApp que eu respondi fazendo o convite, você prontamente respondeu, pô, cara, topo sim. Aí passou o contato da sua assessora, que por sinal, pô, excelente, deu uma atenção total, pedindo perdão o Palmas tempo, para Juliana. Parabéns, Juliana. Tá aqui perto. pedindo Ela é perdão o muito tempo boa. todo, mas tá na reunião, tá isso. Eu falei, calma, fica tranquila que vai dar tudo certo, sei como é que funciona isso aí. Mas teve um esforço. E é justamente isso que você está falando, né? Para a gente conseguir algumas coisas, nós temos que ter alguns esforços nas nossas vidas, estudo, algumas conquistas e tudo mais. E para Deus, por que que tem que ser diferente? Não é só ficar, ah, eu sou cristão agora, o Senhor vai fazer tudo na minha vida e vou ficar aqui esperando. Vou te dar um exemplo simples, cara. Quantas vezes a gente chega em casa cansado, deita na cama, fala, meu Deus, eu vou orar aqui. Deus vai atender a tua oração, Deus vai te ouvir, com certeza vai te ouvir. Com certeza, não tenha dúvidas. Mas por qual razão, às vezes, que a gente não se esforça para poder vencer esse cansaço e dobrar o nosso joelho? Orar, entendeu? Dobrar o joelho é um sinal de reconhecimento daquilo que você é e daquilo que Deus é. É um sinal de humilhação, de reconhecimento. Por que que a gente não tem esse tipo de esforço? Você está entendendo? Tem gente que fala assim, ah, para orar não precisa dobrar o joelho. Não, não, precisa sim. Precisa. Eu acho que precisa. Rapaz, eu vou te falar, isso é um testemunho pessoal. E eu já tive esse pensamento. Ah, para orar, eu vou orar em pé, eu vou orar sentado e um monte de coisa, não tem problema nenhum. Quando eu recebi a minha primeira licença como pastor auxiliar na Nazareno, eu tive uma sensação muito estranha de que algo estava mudando muito radical na minha vida, no meu pensamento. E aí um dia eu conversando com um amigo, com o senhor, e eu sou um cara que gosto muito de conversar com a galera cabeça branca, porque a experiência passa muita coisa boa pra gente. Somos dois. Isso é muito maneiro. E aí eu cheguei conversando com um pastor mais antigo, aí eu falei para ele, falei, poxa, eu não tenho hábito de orar de joelho, não. Aí ele virou para mim e falou o seguinte: isso fala muito do que você acha que é. Aí eu falei, mas como assim? O que é que eu acho que eu sou? Você acha que é o dono do mundo, você acha que é o centro de tudo, você é autossuficiente. O coroa me esculachou naquele bate-papo. Ele, vamos ficar de joelho, porque crente ora de joelho. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei pensando o seguinte: falei, cara, o que me custa orar de joelho? Por que não fazer esse esforço? Porque eu tenho a coluna zoada, então se eu ficar muito tempo de joelho, vai doer, acidente de moto que sofri antes de me converter e tudo mais. Falei, cara, então vou fazer. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte: ele, como é que tá as costas? Tá doendo? Falei, pra caramba, a gente chorou ali uns 40 minutos direto, mais ou menos. Aí eu falei, tá doendo muito aqui, cara, não dá pra orar de joelho, não. Ele falou, pô, pensa nos cravos, pensa nos açoites, pensa na cruz, pensa nisso tudo. Você que era pra estar lá, cara. Ele fez isso tudo por você. Essa dor na tua coluna vai te impedir de orar de joelho agora? Eu nunca mais orei em pé, meu. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu cresci participando de uma oração na casa de uma senhorinha chamada Léa Prazeres. Inclusive, eu vou homenagear essa senhora trocando o nome de uma rua aqui em Nilópolis. Ela foi uma missionária, fundadora da minha igreja, uma mulher que teve uma
vida com Deus diferente, né? Tem pessoas que têm um relacionamento com Deus diferenciado. Por quê? Se dedicam mais, se doam mais. E eu cresci tendo nessas senhoras uma referência, correto? Meu Uhum. irmão, se tu olhasse os joelhos dela, tinha marca, tinha cicatriz. A maioria dessas senhorinhas da igreja, elas têm cicatriz no joelho, de tanto que oram. É uma vergonha para mim, que não tenho nenhuma manchinha no meu joelho. É uma vergonha, de repente, para você, que não teve esse hábito também da vida toda, né? Eu Uhum. estou me incluindo aqui, te incluindo também. É uma vergonha para nossa juventude, cara. Porque essas senhoras tiveram uma vida inteira de oração. Não foi um momento, foi a vida inteira de oração. Inclusive, meu avô, até meu avô, ele tem uma marca nos joelhos. O que é isso? Foram horas e horas e horas de sua vida que passaram prostrados diante de Deus. Então, eu quero chegar nesse patamar aí de relação, entendeu? Entendi. Se Cara, alguém falar assim, acha que a irmã Léa foi pro céu? Eu falei, acho não, cara, tenho certeza. De repente, ela tem até uma pracinha lá no céu com o nome dela. São pessoas que você não tem nem dúvida. é verdade, cara. Tem algumas situações assim que. Isso pra mim é algo que me faz refletir muito, né? O que a nossa diferença de idade ela é pequena, então nós somos da mesma geração. A nossa geração ficou um pouco esquisita com o passar do tempo. Essa geração que está aí agora, se a gente não deixar um legado, vai ser uma geração estranha lá na frente, quando tiver a Não, responsabilidade. já são, eles já desandaram. Já. O trem já saiu do trilho há muito tempo, E infelizmente. é uma juventude que, cara, gosta muito do movimento, gosta muito de um monte de evento, gosta muito de um monte de congresso, e aqui longe de mim, né? Pra galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, tá falando mal. Não tô falando mal de congresso de evento, não. Tô falando da ideia da galera que acha que isso em si é ter uma experiência diferente com o Senhor. Eu fui para um congresso uma vez, Anderson, que foi muito legal. Foi muito maneiro. Música boa, louvor maneiro, galera pulou, gente chorando, um monte de coisa. No dia seguinte, isso foi um sábado. No domingo de manhã, a maioria das igrejas não tinha quase jovem nenhum na escola bíblica dominical. Parecia que a galera tava de ressaca do congresso. Do Era tipo uma evento. balada, entendeu? É muito doido essa Aham. geração zoada demais, cara, com essas coisas. É bem esquisito. E tu, como líder de juventude agora, tem essa responsa aí de fazer a diferença também, né? Junto com a galera, né? Mas como é que é esse momento aí que você falou que ficou um tempo fora e agora tá voltando? Como é que tá sendo essa retomada? Irmão, parece que eu estou vivendo um sonho, porque eu sinto que Deus me chamou para isso. Hoje, volto a ser líder casado, né? Eu tive uma experiência lá atrás, quando eu era um jovem cristão, né? Eu estava namorando ainda. E o fato de eu ser casado hoje vai ajudar muito o meu ministério. Por quê? Minha esposa vai me auxiliar, cuidar de jovens não é fácil. Eles estão vivendo um período mais crítico da sua vida, tanto no sentido físico, questão hormonal, momento em que eles estão vivendo, sabe, parece uma montanha-russa, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A questão também de escolha profissional, que são coisas que causam conflito, a questão sentimental, enfim, é um turbilhão de emoções que só quem trabalha com jovens sabe. Então, hoje, o teu apoio da minha esposa, trabalhando junto comigo com os jovens, eu tenho certeza que vai ser fundamental para que a gente possa dar uma maior assistência para eles. Ser líder de jovens nada mais é do que pastorear jovens, e o papel principal do pastor é trazer paz, é mostrar para eles o caminho que eles devem seguir. Eu estou muito entusiasmado. Até o meu pastor presidente diz que eu sou muito acelerado, entendeu? Eu sou aquele líder, meu irmão, que quer ver as coisas acontecer. Primeira coisa que eu perguntei foi saber como é que estavam as atividades que eles estavam desempenhando e tal. E eu falei o que, que eu ia fazer de atividade. Em um dia eu montei uma programação para o ano inteiro. Eles falaram assim, ó, a gente não tem dinheiro para isso. Falei, quanto tem no caixa? R$ 100. Falei, a gente já tem o Normal. suficiente para comprar alguma coisa para poder vender. E a gente vai trabalhar muito, vai trabalhar muito. Eu quero que nosso grupo seja cheio do Espírito Santo. Eu acho que o evento é maneiro, né? O louvor é maneiro, mas nada adianta se a pessoa não tiver uma experiência pessoal com Deus. E o meu objetivo principal é fazer com que essa juventude tenha essa experiência pessoal com Deus. E a partir dessa experiência eles possam alcançar outros jovens também que precisam. Então você vai ver aí, você que é morador de Nilópolis,
vai ver a juventude da Assembleia de Deus fazendo muita coisa aí maneira, sim, mas também espiritual, que é o principal. E isso que é o interessante, né, cara? Esse equilíbrio. A gente entender que, por ser um público jovem, tem que ser uma coisa voltado e com a cara de jovem, né? Não adianta nada também botar aquelas coisas quadradona pra galera querer fazer que não adianta, a Não, não galera não vai. vai abraçar, não vai. Mas também a parte mais importante, que é a questão do espiritual, né? É uma coisa que eu falo para alguns jovens que eu conheço, e na época que eu liderava a juventude também, eu falava muito isso com a galera. Cara, dá pra gente ver filme, dá pra gente assistir série, dá pra gente sair com os amigos, dá pra gente jogar bola, dá pra gente fazer um evento e sermos uma juventude espiritual. Porque em tudo que a gente vai fazer, em todas as áreas da nossa vida, o Deus vai estar guiando, né? Tudo que nós vamos realizar, profissão, diversão, precisa ser para a honra e glória do Senhor. Então, equilibrar essa questão, né? O espiritual e a questão ali também que vai chamar a atenção, vai saltar os olhos da juventude, isso para mim é muito importante. Eu tenho um sonho, e aí, você que é de Nilópolis, eu faço questão de abrir esse desejo que arde no meu coração. Uma coisa que eu sonho desde quando eu me converti, cara, e de coração, eu acredito que uma hora eu vou ver isso no município onde a gente mora. É quando as juventudes das igrejas que existem aqui em Nilópolis entenderem que todas elas precisam caminhar juntas para poder fazer algo diferente no nosso município, para poder começar, de certa forma, eu creio muito que podemos experimentar um avivamento, onde que vai afetar em todas as áreas, segurança, na questão da política, questão de saúde, em tudo, daquilo que nós vemos como problema no nosso município. Aham. Eu acredito que a igreja se movimentando e fazendo alguma coisa, eu olho avivamentos historicamente falando, de três, quatro pessoas que começaram com um grupo de oração e aí daqui a pouco começa 50, 100, aquilo que nós conhecemos hoje como círculo de oração, né? Teve se fala a memória na igreja em País de Gales, o círculo de oração deles duraram 100 anos ininterruptos. E aí fica, poxa, as pessoas oraram 100 anos direto, não, gerações, orando e dando continuidade àquilo que uma geração começou. Então eu acredito muito, cara, que o nosso município ele pode ser transformado quando a galera que é o pulmão da igreja, né? Eu falo muito que a juventude é o que faz a igreja caminhar, que é a galera que tem força. Os anciãos é Verdade. aquela galera que nos dá ideia, que nos dá o conselho, que puxa a orelha, né? Eu já tô meio assim, que daqui a 10 anos posso já estar nessa classificação de ancião da igreja, mas cada dia basta o seu mal, não tem jeito. Mas eu vejo muito que dá para fazer a diferença, cara. E vejo assim como a juventude da Assembleia de Deus, onde você congrega, eu creio muito que vai fazer a diferença. Eu também acredito muito que a juventude da Igreja Nazarene em Lopes vai fazer a diferença. E galera, vamos tomar vergonha na cara, a gente precisa fazer a diferença junto com nossos irmãos. Para com esse negócio de. Porque eu conheço gente que é assim, né? Ah, eu sou nazareno e não me misturo com a Assembleia, porque o pentecostal. Pô, o cara não sabe nem teologia e tá querendo não falar com os outros porque discorda de um ponto ou outro. Lá no céu não tem condomínio, né, cara? Lá É, no céu tem, ó, isso aqui é o condomínio dos assembleanos, isso aqui é da galera que é da Nazareno, isso aqui é do pessoal da Universal, não. Deus vai chamar um povo do meio de um povo. é, Vai ter Nazareno que vai para o inferno? Vai ter é assembleano um também que vai monte. para o inferno. Então, nós somos a igreja, não tem essa. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, cara. Ser jovem, cristão, é a coisa mais irada do mundo. Por quê? Alguns jovens pensam que, por serem cristãos, eles são presos. Ah, não posso fazer isso, ah, não posso fazer aquilo, ah, a igreja não deixa, o pastor não deixa. Cara, ser jovem cristão é sinônimo de liberdade. E por que que eu estou te falando isso? Livre não é aquele camarada, aquele jovem que bebe, que fuma, que faz o que ele acha que tem que fazer. Sabe por que ele não é? Porque ele é escravo das suas decisões. Muito provavelmente esses jovens que hoje bebem 16, 17 anos já estão presos dentro de um vício. Então você parar para poder analisar, caramba, a Bíblia fala que
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eclesiastes 11 me incentiva a viver a minha juventude de maneira plena, porém me alerta que de todas essas coisas Deus vai trazer juízo. Então, caramba, Deus está me incentivando a viver alegre, feliz, fazendo o que eu gosto, porém falando que eu sou fruto das minhas escolhas. Então, na verdade, o jovem cristão, ele é livre, diferente do jovem do mundo, que é sempre escravo das suas escolhas. Isso é Por isso que é verdade. muito legal ser jovem e ser cristão. Que a gente sim vive liberdade. Aí eu, por exemplo, eu vivi os dois lados da moeda, né? Um jovem não cristão e agora um pouquinho jovem cristão. E quando eu não, antes de me converter, eu tinha a sensação de liberdade. Posso beber, posso fumar, posso sair e posso ter relação sexual com a mulher que quiser, que não tem problema nenhum, é questão de compromisso e tudo mais. E depois na igreja eu comecei a entender que, na verdade, o que eu vivi antes era uma escravidão, porque eu não conseguia sair por conta própria. Tanto que eu Exatamente. fui alcoólatra muito novo. Com 16 anos, se eu ficasse um dia sem beber, eu passava mal de me tremer todo. Então, isso não é liberdade, isso é escravidão. Não é. Então, hoje, como um cristão, né, com 32, eu me converti com 23, faz a memória, eu comecei a entender algumas coisas. Eu falei, não, hoje eu até tenho a liberdade de beber, mas eu não faço porque não me convém, cara. Não, não tenho por que voltar para aquilo que vivia antes. E aí eu comecei a ter uma sensação real do que é ser livre. E aí estar em Cristo, de fato, é algo que nos liberta das amarras do pecado e da escravidão do vício, né? Irmão, eu vou te falar, isso daí é uma autovalorização também, questão de você decidir não beber. Por quê? Primeiro, né, a gente entende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Você não recebe alguém na tua casa, né, com a casa bagunçada, você trata bem as pessoas que vão lá. Agora, você imagina saber que você é santuário, morada do Deus Altíssimo. Então, eu cuido do meu corpo por isso. Em segundo lugar, fatores físicos. Caramba, eu vou ingerir álcool. Se o refrigerante, a Coca-Cola já não faz bem, tu imagina o álcool. Verdade. É uma autodestruição a longo prazo. Então, eu não bebo por escolha própria. Não é porque eu sou crente, não. Eu não bebo porque eu sou inteligente. É uma coisa que não me faz bem, nem espiritualmente, nem fisicamente. Você tá Sim, entendendo? Só verdade. falar, ah, você não bebe porque você é crente. Eu falei, não, idiota. Eu não bebo mesmo porque eu não quero, porque eu sou inteligente. Eu não quero morrer cedo, né? Eu não quero morrer cedo, eu não quero ter uma cirrose. Na época, tinha algumas pessoas que falavam pra mim, quantos anos você tem? Fala, 18. E o teu fígado? 55 já, porque já Então pronto, você tá entendendo? tava bem zoado já pra caramba, mas graças a Deus que as coisas mudam, né? Que aqui deixa um alerta também pra galera que é jovem, que não está na igreja, que acha que tá livre pra caramba de um monte de coisa. Preciso te dar a notícia, você vive uma escravidão. Liberdade somente é em Cristo Jesus. Ser um jovem cristão é um negócio maneiro pra caramba. Eu queria viver uma aventura. Eu falava isso pra galera nos momentos de loucura na adolescência. Eu um dia ainda vou viver uma aventura muito louca na minha vida. Minha aventura muito louca na minha vida era pegar a mochila, sair pelo mundo e fazendo um monte de besteira. E aí eu me converti e realmente comecei a viver essa grande aventura, essa loucura que é o evangelho de você andar na contramão do mundo, os outros falando mal de você sem você falar nada, e você ficar feliz. É um povo maluco mesmo, crente é uma raça que não bate muito bem na cabeça para a ideia do mundo, não. Mas para nós, nós sabemos que o evangelho não é essa loucura, mas sim o poder de Deus. Meu amigo, deixa eu te falar. Vou passar rapidamente aqui para a parte das perguntas, que a gente foi desenvolvendo um monte de assunto e eu não consegui entrar, né? Umas duas perguntas já foram respondidas ao longo do nosso bate-papo, então vou colocar aqui aquelas que não foram e uma que eu quero muito fazer para poder ter uma noção, e eu sei que essa vai ser muito boa, muito engraçada, mas vou partir para a primeira aqui, que é a seguinte: qual o seu maior desafio na política como cristão? Não ser como os outros. Principal desafio, não ser como os outros. Por quê? É, a política tem um padrão. Para você ser político, geralmente você tem que fazer determinadas situações. E eu me vejo em conflito diariamente com aquilo que fazem
e com aquilo que eu não posso fazer. Então, meu desafio como político, como cristão, é fazer com que as minhas atitudes, as minhas decisões e o meu trabalho glorifiquem a Deus. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de maneira que glorifique a Deus, de maneira que eu dê testemunho daquilo que eu carrego embaixo do braço. Entendi. Isso aí é incrível demais, cara. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é o seguinte: tudo que nós vamos fazer, profissão, estudo e tudo mais, precisa ter o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Então, aquela ideia da vida espiritual, vida amorosa, vida profissional, essa segmentação da vida, né? Eu sempre trato Uhum. para as pessoas no seguinte, eu falei, cara, é a vida. Tudo que eu vou fazer em todas as esferas da minha vida precisa ser para glorificar o nome de Cristo, nunca o meu, e a vida seguir. E quando você fala isso, de que a sua resposta é bem simples, né? Não ser como os outros, é que de fato nós cristãos nós não somos como as outras pessoas. As pessoas que vivem num mundo corrupto, vivem num sistema completamente é, esquisito, se vendem por pouca coisa. Tem um monte de gente aí que se vende por 30 moedas de prata muito rápido, muito fácil para poder ser favorecido em um ponto ou outro. E esse é o grande desafio do evangelho, né? A gente está no meio que a gente sabe que é um pouco conturbado e fazer a diferença e não ser como os outros, né? Minha mãe falava para mim quando eu era mais novo que eu não era todo mundo. Ah, você não é todo Cara, eu mundo. tava com isso para poder falar, tu acredita? Eu tava esperando a de se terminar para poder falar isso. O que a mãe ensina faz sentido. Ah, mas o fulano não faz. Beleza, você não é todo mundo. Ah, mas ele tem isso aqui. Beleza, mas você não é todo mundo. Você é você. Deus te Exatamente. chamou para poder viver uma vida diferente. Se fosse para ser o que todo mundo é, tu não era cristão. Não tem um propósito nisso. O que Romanos 12, 2 fala? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te chamou para poder viver uma vida diferente. E fazendo assim, você vai ter frutos que os outros não tiveram. A minha profissão, né, deixa claro de que Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Eu ganhei eleição sem R$ 1, eu não tinha material para poder entregar na rua, eu não comprei um único voto. Isso a gente sabe que não é normal. Sim, A minha eleição foi promessa de Deus. No dia que eu me entreguei para Jesus de verdade, que eu me dediquei, eu passei todos esses anos cuidando de jovens, cuidando daquilo que Deus tem como algo precioso. Deus me recompensou, cara. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro camarada na família que conseguiu ter algum cargo de destaque. Hoje eu sou uma autoridade, porque Deus me constituiu uma autoridade. Então, quando você escolhe ser diferente, quando você escolhe fazer o que os outros não fazem, se prepare, porque Deus vai te dar também o que os outros não tiveram. verdade. Isso é muito, muito verdade mesmo. E aí vou passar aqui agora para a próxima pergunta, que essa aqui eu acho, tenho certeza que ela vai ser legalzinha de responder. Mandaram o seguinte: como é ser amado pela esquerda? Cara, vou te falar, eu já estou até acostumado. O que acontece? Por conta do meu posicionamento, eu encontro pessoas que ou me amam, tem pessoas que eu encontro na rua, cara, já aconteceu muito, de pessoas se emocionarem, chorarem por me ver. Uma vez eu tava lá em Copacabana e passou um casal por mim, aí a menina, a mulher no caso, nossa, eu Anderson Campos, eu não sei o que, aí veio, tirou foto, me abraçou e segurava na minha mão, aí perguntou pela minha esposa, falou que acompanhou o nosso casamento. Ah, o marido também falou comigo, né? Teve uma hora que o marido falou assim, ei, fulana, vamos? Ela, não, se quiser, vai você, eu Anderson Campos, você não tá vendo? Então, assim, são dois extremos. Ou eu encontro pessoas que gostam muito de mim, ou eu encontro pessoas que me odeiam. Eu já fui cuspido na rua. Tem pessoas que, se estiverem vindo na mesma calçada, elas atravessam. Tem gente que já tentou me agredir na rua, tá? Eu preciso andar com segurança, não porque eu quero andar com segurança, mas porque eu preciso de verdade. Porque tem gente que, se tivesse oportunidade, me faria mal. Tem um camarada, inclusive, que falou que o sonho dele é ir no meu sepultamento. Gente que queria ver o meu sangue. Cara, é tanta mensagem que eu recebo. Gente me ameaçando, gente me xingando, por, a troco de nada. Simplesmente porque não gosta de mim por causa das coisas que eu
sabe? Defendo. Porém, chegou um momento da minha vida que eu já me acostumei, já me ambientei com esse tipo de reação, cara. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, né? Por conta daquilo que fazem para Deus. Então, eu tenho ciência de que o que eu faço, eu não estou mexendo só com o mundo físico, eu estou mexendo com o mundo espiritual, e isso vai se refletir no comportamento das pessoas. Mas a vida é meio inusitada. Tem fatos que são preocupantes, né? Mas também são fatos, tem fatos que são engraçados. Gente que você olha assim e fala assim, meu Deus, mano, para de ser idiota. Para de ser idiota. Ah, você vai morrer. Tu pode morrer primeiro do que eu. Ah, eu te odeio. Legal. Tô cagando pra você, nem te conheço. Cara, eu falo muito que os haters que nós temos na internet é uma galera que nos ama, mas tem vergonha de falar publicamente. Aham. Alguma coisa, não, eu não vou dar o braço a torcer, eu sou orgulhoso, então não vou falar que o amo. Então, isso é tranquilo. Tem um monte de gente que te ama, que fala que te odeia, mas Ó, na verdade tem um espacinho no coração. tem um fundo de admiração, né? De vontade. Tem um senhor que me parou na rua há um tempo atrás, foi até no período de campanha. Ele veio botando o dedo na minha cara, você é homofóbico, você é criminoso. Eu ouvi você dizendo que você é contra a linguagem neutra, não sei o quê. Me chamou de criminoso, cara. Eu sou logo ignorante, irmão. Eu falei, tô cometendo crime? Ah, vai lá na delegacia então me denunciar. Sabe, eu sou o único vereador que é interpelado na sessão. Já teve casos de eu ter que expulsar a gente do plenário porque começou a gritar comigo. Você tá entendendo? Toda vez que eu vou falar na tribuna, tem gente que ou levanta, ou quer me interromper, ou quer fazer algum tipo de situação para poder cercear a minha fala. Você tá entendendo? Eu vivo isso, irmão, todos os dias. Todos os dias eu encontro alguém que simplesmente me odeia, a troco de nada. A troco de nada. É complicado, hein, cara? Eu não queria ter tua vida, não, de coração mesmo. Ó, já fui processado, inclusive pela Xuxa, por Ah, conta de eu uma vi, eu declaração. vi. Eu já fui muito ameaçado de morte, já fui muito ameaçado de agressões físicas. Isso faz parte do meu dia a dia. Se tu acompanhar a minha rotina um dia, tu vai perceber o que eu tô te falando. Deve ser São dois puxado extremos. mesmo. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Dessa galera aí que abertamente já declarou ódio a você, já teve alguma que, com o passar do tempo, mudou de ideia? Já, já. Tem gente, cara, o que acontece? Eu acredito que eu deva ser o vereador mais falado da internet. Como assim? Nunca se viu uma tentativa de desconstrução de reputação de um vereador como tentam fazer comigo. Tem pessoas que são pagas para na internet me difamar. Ah, o Anderson fez não sei o quê. Ah, o Anderson foi visto não sei aonde. Ah, o Anderson está fazendo isso. Existem pessoas que são pagas dentro do município para poder me caluniar. Então, muitas pessoas acabam sendo levadas por essa corrente da internet. Por exemplo, a Rede Globo, a gente passou aí 4 anos vendo quanto que a Globo tentou prejudicar a imagem do presidente da República. Ela pegava um ponto, explorava maciça, de forma maciça, pegava, tirava de contexto, enfim. E isso acontece também na esfera municipal. Então, muitas pessoas tinham uma opinião errada sobre mim por conta de uma coisa que viram na internet. E depois, quando passaram a conviver comigo, viram que não era nada disso. Uma vez, uma pessoa até falou para a Juliana, minha secretária, nossa, eu pensava que o Anderson ele era tão metido, alguma coisa assim. Nada a ver, cara. Se eu te conhecer hoje, amanhã tu já tá almoçando na minha casa, sabe? Eu sou muito aberto com as pessoas, eu sou muito, sabe? Eu não tenho esse negócio, eu sou vereador e você não é. Eu vivo como se eu não fosse porcaria nenhuma. Então as pessoas às vezes acabam tomando uma opinião a meu respeito e quando me conhecem, veem que não é nada disso. É verdade. Entendeu? Então, muitas pessoas, sim, já mudaram de opinião quando passaram a me conhecer de verdade. E isso eu acho interessante quando esse tipo de situações elas acontecem, né? Pessoas que declaradamente não gostam da gente, mas quando passam a nos conhecer, mudam a ideia por ver que é uma pessoa normal, cara. Uma pessoa que conversa, uma pessoa que ri, uma pessoa que faz piada, é um cara que troca ideia como qualquer outra pessoa, para conversar.
E aí tem gente que. Tem pessoas na minha família que é muito aquele discurso de videozinho do WhatsApp, né? O videozinho que chega, independente de quem seja, é a verdade absoluta, porque alguém me mandou no grupo e é isso aqui, ponto. Eu sempre paro para trocar ideia. Pô, você nem conhece a pessoa para falar que ela não presta, você nem sabe da situação e tudo mais. Eu mesmo já passei por uma questão de estar indo numa igreja encontrar com o rapaz virar pra mim e falar, cara, eu não te suporto. E eu perguntei pra ele, mas por que você não me suporta? Não, porque você tem um canal lá no YouTube lá, que não sei o quê, que conversa com os outros. Eu falei, isso é o motivo pra você não gostar de mim? Eu nunca te fiz nada, mano. Eu comecei um projeto sem pedir ajuda de ninguém e até hoje eu levo o projeto aí pela graça de Deus e o que que eu te fiz? Ele virou pra mim, não, é porque eu queria começar e não tive coragem de começar e eu não gosto de você. Ah, tá, inveja, então. Aí eu E aí o tempo foi passando, eu fui trocando ideia e tudo mais. Hoje o cara fez o dele, tá muito maior do que o meu, e eu fico muito feliz por isso. De forma alguma eu vou ficar, pô, o cara agora tá maior, eu tô menor, aí eu tô um pouco me lixando pra isso. Mas a ideia do conhecer pessoalmente, do conhecer no íntimo, é uma situação que desconstrói muito, né? E aí a galera que tá nos assistindo aí, você que tá assistindo para poder falar mal ou comentando um monte de coisa aqui no vídeo só por conta da presença do Anderson, para pra ouvir um pouquinho, troca ideia. Irmão, eu vou te falar aqui com muita tranquilidade e muita certeza. Eu não mudei a minha essência. Eu continuo sendo o mesmo Anderson de sempre. O Anderson nascido e criado na igreja, filho de gari, filho de uma senhora dona de casa. Parece até que eu não sou vereador, entendeu? Eu sou vereador, sim, quando eu estou aqui no meu gabinete trabalhando, quando estou discussando, eu sei da minha responsabilidade. Porém, no meu dia a dia, irmão, eu sou o mesmo cara de sempre, sabe por quê? Vou até me corrigir, eu não sou vereador, eu estou vereador. Então não adianta eu querer me montar num personagem arrogante, prepotente, que acha que é melhor do que alguém por causa do salário que ganha, se isso pode acabar daqui a 2 anos. Você está entendendo? Quem faz isso é muito imbecil. É Verdade. muito imbecil. Aquele camarada que consegue alguma coisa na vida e simplesmente muda, ele é um tremendo idiota. Porque a vida ela dá voltas. E se você não souber administrar aquilo que Deus te dá, você perde, irmão. E mais importante do que Deus te presentear com alguma coisa aqui nessa terra, é Ele te presentear com a vida eterna. E para entrar lá, tem regra. Não é qualquer um. Não é de Ah, eu qualquer sou jeito. amigo de Deus. Beleza. Mas, meu irmão, teu nome não está na listinha, não. A porta para entrar lá, ela continua sendo muito estreita. Então, toda vez eu faço essa análise, todo dia eu fico me analisando, a Bíblia fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu faço essa análise, eu não confio no meu coração, não confio em mim, não confio. Eu não posso me blindar aqui achando que, caramba, sabe, eu tô certo ou não. É todo dia uma renúncia diária, é todo dia não deixando a vaidade entrar no coração, é todo dia sabendo lidar com os elogios, porque isso daí é uma coisa que destrói também para quem não sabe lidar. É todo dia reconhecendo que eu não cheguei aqui por méritos próprios, não cheguei aqui porque eu era bom, eu cheguei porque Deus me trouxe. Você está entendendo? Então, é uma coisa que todo mundo precisa ter bem esclarecido na sua mente para que a gente venha saber lidar com aquilo que vai surgir na nossa vida. Então, algumas pessoas me julgam por aquilo que elas não sabem o que eu sou de verdade. Verdade. Isso aí, infelizmente, é algo que virou rotina para muitas pessoas e tem muita gente vivendo dessa forma. E aí, fica o conselho para você que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, que é esse tipo de pessoa, tenha um pouco mais de paciência, procura saber um pouco mais das pessoas, procura entender um pouco mais da história, procura ter um contato mais próximo possível para você poder entender que nem todo mundo é esse demônio que as redes sociais pintam por aí, porque se eu particularmente, Anderson, fosse no caso de oposição, vamos dizer assim, e fosse pegar alguns pontos que as redes sociais colocam de você de vez em quando, cara, passar na rua por você, se estivesse sozinho, era querer dar uma banda e sair correndo. É claro, né? A galera não faz porque, né, tem um monte de gigante andando do teu lado aí, os caras puxados, dá até medo ficar assim, pô, ainda bem que eu gosto do cara, senão tá ferrado. Ó, teve um camarada que na campanha ele me chamou, eu não me lembro do que. Tu lembra, Bilo? Do que o cara me chamou? Ah, me chamou de safado.
passou por mim, você é safado. E eu respondo, cara, eu sou muito rápido nas minhas respostas. Falei, safado é você. Aí quando eu falei safado é você, o cara já virou, meu irmão, ele ia me dar um socão na minha cara. Ele ia ter a coragem de machucar esse meu rosto bonito. Não fosse segurança ao do meu lado, eu teria sido altamente lesionado. Agora você vê, o cara ele se sente confortável para me xingar e eu não posso xingar de volta. E eu tenho um perfil parecido com o de Pedro, né? Eu sou meio, eu já saco logo eu já saco logo a espada. Eu brigo todo dia com o meu domínio próprio, sempre fico buscando a temperança, que o meu jeito, meu irmão, é de confronto, mas eu não posso, eu lembro que eu sou crente. Tem hora que tem que lembrar sempre, não tem jeito, né, mano? É, Bom, mas, meu amigo, e aqui já caminhando para o final, eu queria te pedir aí que você deixasse uma breve reflexão aqui pra gente, né? Eu sei que você é um cara que tem o seu devocional sempre dia, um homem de Deus e tudo mais. Deixa uma breve reflexão pra galera aí. vou deixar a reflexão, mas antes eu queria falar para vocês que estão assistindo esse vídeo e se interessem mais por política, que vocês busquem mais conhecimento daquilo que está ao nosso redor. E eu jamais me imaginei político, mas Deus tinha esse propósito para minha vida. E eu posso dizer para vocês que aqui já tenho feito a diferença. Hoje existe uma lei no nosso município que proíbe, né, o uso da linguagem neutra, que tem sido altamente usada para poder levar a ideologia de gênero. Nós temos uma lei aprovada, que é a lei da ficha limpa, para todos os cargos comissionados da prefeitura, tentando moralizar a política. Enfim, nós temos mais de 100 leis aqui que têm a ver com a moralidade e com a questão ideológica, daquilo que nós acreditamos. Eu estou me usando como exemplo porque daqui a pouco pode acabar meu mandato e de repente ser você. Então, hoje, Deus me permite, dentro da política, fazer a diferença. E eu quero deixar como reflexão justamente o versículo que eu recitei anteriormente, que é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você tiver que ser chamado de louco por causa disso, que bom. Se você tiver que perder a amizade por isso, excelente. Se você tiver que ser tratado como um estranho, parabéns, você está atingindo o teu objetivo. Porque o que a gente busca lá na frente é a salvação das nossas almas, é termos um encontro com Jesus, é sabermos como Ele é, temos uma oportunidade de viver plenamente aqui na Terra, recebendo as bênçãos de Deus, mas só atingiremos esse patamar se nós formos diferentes. E que graça tem ser igual a todo mundo? Nenhuma. Que graça tem ter o que todo mundo tem? Nenhuma. Que graça tem ter uma vida tão simples, sabe? Eu digo simples não no sentido financeiro, nada disso não. Tem gente que só mergulhou o pé naquilo que pode ir em relação à intimidade, à presença de Deus. Você pode mergulhar, você pode ver coisas novas, você pode ter experiências diferentes. Então, eu te proponho a ser louco, a ser um inconformado, a ser alguém que não se molda a esses padrões. E eu tenho certeza que vocês viverão algo que outros não viveram. Eu hoje sou vereador porque lá atrás pensei dessa forma, plantei uma semente que outros não plantaram e estou colhendo hoje uma vitória na minha vida que possivelmente outros não poderão colher. Então, que sirva de exemplo para vocês aí, para que vocês possam fazer a diferença, seja na política, seja na faculdade, seja em casa, enfim, aonde vocês estiverem, que vocês possam ser aí representantes de Jesus. Valeu? Amém, meu amigo. Tamo junto. Cara, rapidamente aqui, já pra gente encerrar, eu queria te pedir aí pra você tá deixando pra gente aí as suas considerações finais aí, seu feedback do bate-papo. Fala pra gente aí. Irmão, quero te agradecer por essa oportunidade. É, eu quero aqui fazer até um convite para você, para que a gente possa fazer um outro bate-papo. Tem muita coisa para poder ser falada, né? Se você quiser vir conhecer o nosso gabinete aqui, quero te agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, sobre o meu passado. E eu peço a vocês que continuem orando pela minha vida. Sou necessitado, sou um jovem de 28 anos que está no meio de pessoas que, sabe, não são fáceis de lidar, posso dizer assim, porém eu creio no Deus que me chamou, no Deus que me garante, no Deus que me capacita. Eu espero que vocês sejam diferentes, tenham um ano abençoado. A gente está iniciando agora um novo ano, né?
vocês possam traçar objetivos espirituais para vocês, para que vocês possam também é, terem de Deus aquilo que os outros não tiveram. Então, obrigado pela sua oportunidade de bater esse papo aí. Parabéns por ser flamenguista, um camarada inteligentíssimo. Parabéns. É isso aí. Tamo junto, No meu que amigo. precisar de mim, irmão, tamo junto. Quem precisar do vereador Anderson Campos, pode me procurar na rede social. A gente vai estar disposto aí a ajudar. Valeu, meu irmão. Galera, muito obrigado para vocês ficarem aqui até o final. Esse bate-papo foi incrível demais. Já fica o convite aqui, Anderson, para um 2.0 para a gente gravar mais para frente, alguns assuntos específicos, né? A gente pode fazer um outro papinho na palavra 2.0 com o Anderson Campos mais polêmico, para a gente poder dar uma agitada no negócio. Brincadeira, não gosto desse troço, não. Irmão, eu te falei antes da entrevista, meus advogados, eles estão em dia. Irmão, Então, eu não não tem tenho, então documento. eu tô meio perdido. Mas tenho certeza que nosso bate-papo aqui edificou, alcançamos o objetivo, que é de falar das coisas simples da vida cotidiana do cristão e que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, espero que Deus tenha falado com você que nos assistiu, nos ouviu poderosamente ao seu coração e aquele recado de todo final de Papinha na Palavra. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Fica na paz, estamos juntos e vamos com tudo, galera.